do movimento em escolas. Ela nos trará a palestra Clínica Infantil, Construção de Vínculos, uma visão formativa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Aqui me organizando, com tanta gente, assim, né? Bom ver os rostos assim, presencial. Eu já ia iniciar, né, com a apresentação que eu trouxe, mas eu vou trazer um pouquinho de mim, né, da minha história. Como que eu cheguei com as crianças, né? Eu sou psicóloga, eu fui para São Paulo, eu terminei a faculdade de psicologia, fui para a cidade de São Paulo para dançar. E no meio, né, de sendo artista da dança, dançando, eu entrei numa companhia de dança para criança. E aí eu comecei a encontrar as crianças. Foi nesse meu início com as crianças, fazendo oficina. E aí, com as oficinas, eu fui entrando nas escolas. Né, Renata, você trouxe ontem, e eu me identifico muito com você. Eu era aquela professora que todo mundo gostava, que todo mundo chegava, né? E aí, no meio disso que eu estava fazendo, eu comecei a ficar muito interessada pelas crianças, como elas traziam, só que eu queria me aprofundar um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais no que elas traziam, nas expressões delas, e elas traziam muito sofrimento, assim. Era engraçado que os professores falavam assim, nossa, na sua aula eles são de um jeito, na sala é de outra. Tá bom. Deve ter alguma coisa aí, né, que eu não sabia muito bem o que eu fazia. Eu sempre estudei o Winnicott, assim, eu vou trazer o Winnicott e o Stanley Kahneman, porque o Winnicott é a minha referência, assim, desde sempre em relação às crianças. E eu lembro, assim, acho que agora eu vou trazer para vocês um episódio que me fez ir para a clínica, para a clínica infantil, que eu falei assim, não, eu vou sair da escola e vou atender. Eu estava no meio de uma aula de corpo e movimento, eu era uma professora especialista. Nas escolas que eu dava aula, não eram as escolas como a da Renata, não tinha uma recepção assim, institucional que ia junto comigo. Os professores ficavam muito interessados e entravam na minha aula. Pô, como que pra você eles são assim e na escola eles não são desse jeito, né? E aí, eu estava no meio de uma aula, aquela coisa de corpo e movimento, todo mundo fazendo várias coisas. E uma criança que sempre ficava muito irritada, batia em todo mundo, começou a ter um episódio. Aí o professor ia tirar ele. Aí eu falei, vamos ver o que aconteceu. Aí ele ficou ali e a gente estava numa expressão do leão. Ele ficava... E começou a bater, bater, bater. Eu falei, isso aqui tá mais. Aí eu me ajoelhei com ele. E fiquei. Aí ele continuou, aí, tipo, pegando fogo, todas as outras crianças pulando para um lado e pro outro, e eu fiquei ali, focada. Eu me ajoelhei e fiquei com ele, e ele, batendo, 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 eu fiquei. Aí ele foi diminuindo, e eu ali presente. Aí ele foi diminuindo, diminuindo, e eu fiquei no olho, com ele. Foi diminuindo, diminuindo, eu falei, vou ficar comigo e com ele, na minha presença, não vou falar nada. Aí ele se acalmou, aí eu pude me aproximar, né? Fiquei ajoelhado na frente dele, batendo, batendo, batendo. Aí eu fiquei com ele. Aí eu dei um contorno nele nas pernas dele, que ele também estava ajoelhado, e a gente ficou tempo. Passou. Aí eu falei, como é que você está se sentindo agora? Mais calmo. Bom. Aí depois ele foi se acalmando, foi ficando. A turma toda foi se acalmando. Eu lembro assim, a gente estava aqui e todo mundo pulando para um lado, pulando para o outro. Aí todo mundo foi se acalmando. A professora também ficou mais calma, né? Que ela falou, meu, não preciso tirar ele hoje, né? Aí ficamos ali, um tempo. Aí depois desse dia, eu falei, eu quero mais. Eu vou voltar para a psicologia. E encontrei a psicologia formativa. Aí, né, quando eu encontrei a psicologia formativa, eu falei assim, nessa abordagem eu atendo. Aí eu fui pra clínica.
Eu falei, nessa abordagem eu atendo. Né, que tem tudo a ver com a dança, né, tem gente da dança aqui também, das expressões do teatro, das abordagens somáticas e tal. E hoje eu vou trazer para vocês a clínica infantil. Acho que assim também quero agradecer bastante, Leila. Agradecer o espaço, né, a poder estar aqui hoje falando sobre criança, a clínica infantil. É algo que é muito difícil de acontecer. Assim, eu não sei se vocês têm essa dimensão, mas a gente que atende criança, são poucas que a gente se encontra, né? A gente só consegue se encontrar em lugar específico. E ter 2 palestras que falam sobre criança, né? Nos futuros possíveis, eu acho que é muito significativo. É verdade. Né? E quando a gente fala de criança, isso é muito legal, assim, pensar na clínica infantil, porque na clínica adulto, né, não sei quem já fez terapia, vocês fazem e tem as memórias da infância, né, a partir do corpo, né, a gente conecta as memórias da infância, e lá eu posso estar com a criança naquele momento, e eu acho isso muito importante, né. Bom, vou falar sobre a clínica infantil, agradecendo a Leila, porque toda vez eu pude trazer, nesses anos que eu estou aqui, né, sei lá, 4 anos, 5 anos, eu pude trazer a clínica infantil. A Leila tem me ajudado muito a criar essa linguagem informativa, tem empenhado nisso, e eu vou trazer um pouquinho para vocês disso que eu tenho desenvolvido agora com a abordagem corporal da Stanley Kahneman. Porque o Winnicott sempre foi algo que eu sempre estudei, sempre estive junto. Para mim, o brincar e o encontro do Winnicott sempre foi presente, assim. E eu não sabia quando era professora, né? Todo mundo falava muito, ó, eles têm um vínculo, eles se conectam com você, e eu não entendia o que rolava. E hoje em dia eu entendo. E eu sei que dependendo da qualidade de presença e da escuta que você tá junto, aquilo ali vira ali. E eu vou trazer para vocês na clínica, que é mais aprofundado, né? Enfim. Clínica infantil, construção e manutenção de vida. Uma visão formativa. Vou trazer os 2 autores, né? Winnicott e Stanley Kahneman. Vou começar pelo Winnicott. O brincar e a psicoterapia. O autor inova a propor uma pesquisa do brincar em si, não apenas da interpretação dos conteúdos trazidos pelo brincar, mas como a criança se envolve no brincar, se expressa e elabora suas questões durante este ato que ele descreve como uma experiência criativa. Segundo ele, minha intenção aqui é simplesmente recordar que o brincar das crianças possui tudo em si, embora o psicoterapeuta trabalhe com material, o conteúdo do brincar. Naturalmente, numa hora marcada ou profissional, manifesta uma constelação mais precisa do que apresentaria numa experiência temporal no assoalho do lar. Mas a compreensão sobre o nosso trabalho será auxiliada se nos inteirarmos de que a base do que fazemos é o brincar do paciente, uma experiência criativa a construir espaço e tempo, intensamente real para ele. A realidade da criança é o brincar. O brincar junto desenvolve uma confiança, um compartilhar algo. Não é apenas interpretar os conteúdos, mas estar disposto, disponível a brincar e compartilhar essa experiência. Estar verdadeiramente presente no ato. Isso constrói vínculo. As crianças podem ser elas durante o brincar e o psicólogo pode receber a alegria, a raiva, a vitalidade e ainda compartilhar o seu modo de ser e de brincar. Para pensar um pouco dessa qualidade de presença que eu falei para vocês e da disponibilidade para o encontro, de como o terapeuta se envolve com a criança, podemos utilizar também o que Stanley Kahneman nomeia como o processo de cocorpar, que é uma interação que desenvolve tanto o paciente quanto o terapeuta, sendo possível por meio de uma presença de qualidade e interação verdadeira. Então era muito do que eu fazia, mas agora dá para ter os aprofundamentos que a clínica infantil traz, né? Porque é uma clínica muito ampla,
Vou trazer um pouquinho também do Kahneman. Segundo Kahneman, vínculo é como um cliente mantém conexão, contato, continuidade. É como ele exercita controle sobre sua proximidade e distância em relação com o outro. O autor associa o modo de vincular de cada pessoa com a história de vida, como ela aprendeu sobre contato, proximidade e distância, e como ela organizou as experiências vividas que podem ser percebidas por meio do modo de funcionar presente. Segundo Kahneman, as relações que o cliente teve com outras pessoas significativas na sua infância, meninice e na adolescência determinam a proximidade ou distância de seu vínculo com o terapeuta. O terapeuta observa isso pelo modo como o cliente se aproxima ou se afasta dele, pelo modo como invade, o assimila, permanece arredio, se agarra a ele ou se recusa a deixar que as coisas aconteçam. A criança está em desenvolvimento, está em formação. Não possui estável um modo de vincular, embora ela chegue com uma história, com modos que organizou para se relacionar e de como ela respondeu a essas relações. Então, assim, a criança, como a gente foi trazendo nesses dias, falando como a gente está o tempo inteiro em formação, a criança, ela está iniciando a formação, Então, assim, desintensificar uma forma e formar outra, a criança ela ainda não tem algo que ela está desintensificando. Ela traz umas histórias, tem como ela respondeu, tem um corpo ali, tem uma estrutura somática, mas você vai receber algo que está em formação. E isso é de uma grande potência e de uma grande responsabilidade também. Então agora para falar, porque a criança ela tem isso, é muito amplo, pensar no atendimento infantil. Então o atendimento infantil tem muitas sutilezas, que são os pais, a escola e a criança em si. Além da caixa lúdica, de toda uma preparação que tem para o espaço para receber elas. Vou falar um pouquinho para vocês disso. Quando utilizamos o conceito de vínculo na clínica infantil, precisamos pensar no vínculo construído com a criança, com os pais ou adultos responsáveis e com a escola. O atendimento infantil possui muitas camadas e sutilezas, as quais é preciso manter em diálogo para mapear o comportamento atual associado à dinâmica de funcionamento das relações com as pessoas significativas na vida das crianças. Eu acho interessante que você trouxe, Denise, essa questão de mapear, e todo nosso organismo é toda uma rede, que vai conversando, e quando a gente pensa na criança, você pensa nela, nos pais, na sociedade, então assim, todas essas redes vão se conversando, do modo de funcionar da criança e do modo de funcionar dessas outras pessoas que estão na rede dela. A criança não está sozinha, está em constante desenvolvimento. Ela aprende comportamentos e também os seus comportamentos são respostas pessoais para o que ela vivencia, tanto no ambiente familiar como no ambiente social. O vínculo com a escola. A escola é uma importante camada da vida social da criança, onde elas passam grande parte do seu tempo e podem experimentar e continuar a formar os aprendizados de vínculo, interação e expressão. Um ambiente que propicia o desenvolvimento da criança como pessoa, além dos aprendizados acadêmicos. A partir da minha experiência, percebo que é importante que o profissional forme uma relação com a escola e trabalhe em conjunto, tanto para entender como a criança tem funcionado em sociedade, propiciando mais uma camada de entendimento sobre a criança, mas também é importante saber em qual cultura social a criança está inserida. Se este ambiente está sendo favorável para que ela experimente as regras sociais do mundo, que possa sempre se expressar, ou se este ambiente está sendo um ambiente que as restringe, que as enquadra em categorias, que dificultam e impedem que possam desenvolver o seu modo pessoal de ser no mundo. Deste modo, a conversa se faz necessária com esses adultos que são significativos na vida da criança,
Né? Então, assim, essa rede toda, né? A escola também faz parte desses adultos, né? Imagina que, assim, essas crianças que tem, né? Os professores, né, Renata, assim, isso modifica, né? São adultos responsáveis, são significativos, né? Que nem o que a Alemã falou. Isso forma, isso ajuda a formar quem as crianças são e quem elas vão ser. Né? Na direção de ajudar que esses ambientes estejam conectados com o trabalho que está sendo desenvolvido na clínica e que possamos estar juntos para que a criança continue a desenvolver frente aos desafios e dilemas que se apresentam. Agora o vínculo com os pais. O pai, a mãe, o adulto responsável interfere e contribui para o comportamento atual da criança, sendo necessário manter o diálogo constante com eles, por meio das conversas de orientação. É assim, quando chega, né, a criança no consultório, os pais chegam e tem esse contrato inicial. Né? Eu falo, olha, vai ter atendimento com a criança, vão ter as conversas com vocês. Primeiro eu faço toda uma anamnese, assim, várias perguntas para saber da história da vida das crianças. E assim, os pais já no contrato inicial eles sabem, eles vão estar o tempo inteiro em contato. Ou eu vou chamar eles, ou eles podem me chamar, mas é importante que eles estejam ali junto nesse processo, que não é só a criança. Né? Isso é essencial. E as crianças entendem, tipo, falam assim, olha, a gente tem um sigilo, eu não vou contar para os seus pais o que a gente vai conversar aqui, mas eu vou conversar com eles de alguma forma para que a gente possa ajudar vocês. Né? Então, todo mundo entende. Acho que isso é muito legal, assim, de iniciar já sabendo que vai acontecer isso. Eu falo assim, vocês vão ser trabalhados aqui também, não é só a criança. Né? Então, assim, os pais, eles possuem diferentes modos de se vincular, cada um com sua história de vida e o modo como organizaram as experiências de contato, proximidade e distância. E, ao mesmo tempo, se tem o corpo da família, que é um modo de se organizar e funcionar em família. Assim, parte do atendimento infantil é o trabalho de orientação com os pais. É mapear as relações entre pais e filhos, de modo que eles possam se perceber, entender seus próprios desafios e interferir para que o novo modo de se relacionar apareça e contribua para o desenvolvimento das crianças. Ao mesmo que cada um tem os seus desafios e tem os dilemas da família. Dentro do pensamento formativo, nós compreendemos que todas as interações são somáticas e emocionais. A partir desse entendimento, eu levanto algumas perguntas para perceber e elucidar como é o funcionamento da família entre os pais e a criança, para que os pais possam criar a percepção de como eles funcionam e como eles se usam, e como eles se usam causa efeito na vida das crianças. Isso é uma parte essencial. Sim. Não dá para pensar terapia infantil sem trabalhar os pais. Né? As perguntas, né? Aquelas perguntas, né, que geralmente eu faço com eles, além de todas as perguntas de história de vida. Então, assim, tudo é importante. Como foi a gravidez, se foi desejado ou não, assim, não vou listar, né? Mas todo o desenvolvimento para chegar aonde a criança está agora. Tudo isso é importante. Né? As perguntas que eu faço em conversas assim com eles, né? Vocês sabem o que intensifica ou diminui o comportamento do seu filho? Com que ele aprendeu isso? Eita! É um eita, né? É por aí. Vocês reconhecem em vocês este comportamento? Como vocês se sentem quando ela faz isso? Como vocês agem quando ela faz isso? Tudo isso é muito importante para mim entender, né? Que nem a Denise falou um pouco, né, desse lugar da adaptação, né? A criança ela é muito plástica, ela vai se adaptando. Mas qual é o preço dessa adaptação? Né? Aonde estão? Como é que estão essas relações? Né? É muito interessante, assim, eu falar só algo que me lembrei aqui, que eu estava conversando, né, com os pais, aí a criança tinha muita exigência, ela era muito exigente com ela mesma, muito exigente, muito. Aí eu falei assim, vocês sabem com quem ela aprendeu isso, né?
Aí eles falaram assim, não, a gente não é exigente com ela. Eu falei, não, tá bom. Aí um deles falou assim, olha, mas a gente é muito exigente com a gente mesmo. Eu falei, bom, tá aí. É aí que ela está aprendendo. Então, acho que é muito importante que vocês possam repensar como vocês funcionam. Onde está localizada a exigência de vocês, né? Para que a gente possa falar sobre ela. Né? Para entender aonde está a exigência dela. Não precisa necessariamente estar, mas como eles se usam, interfere. Né? Enfim, e é ótimo que eles... Com a coçadinha. Sendo essencial destacar que a terapia infantil não é terapia para os pais, e sim uma sensibilização sobre suas próprias ações para que a criança não seja colocada no foco do problema. Isso é muito importante. Tanto na escola como com os pais. Né? Porque senão ela não está sozinha, né? Aonde está isso? O que a gente tem que mudar enquanto sociedade, enquanto família? Né? Não é a criança que tem que mudar. Tem toda uma dinâmica e modo de funcionar na família que interfere e é responsável pelos comportamentos atuais da criança. Deste modo, a terapia infantil também é um espaço de reflexão para os pais e de descobertas de si, o qual é trabalhado por meio do vínculo e tem como foco a criança. O trabalho que eu desenvolvo vai na direção de incluir o processo formativo dos pais e da criança, assim como a interação entre eles, sendo possível a reorganização de padrões de comportamento, tanto para os pais como para as crianças, ao aprenderem e perceberem a possibilidade de autoinfluência, de modo que os pais podem aprender a modular a intensidade das emoções, a fala, o estilo de se expressar e pensar, entendendo que eles são os adultos responsáveis e devem se diferenciar e, ao mesmo tempo, localizar sua influência no comportamento das crianças. Isso é muito importante, essa diferenciação. Né? Eu percebo muito na clínica essa não diferenciação. Isso é muito importante que a gente possa trabalhar, entender quais são as questões dos pais, quais são as questões da criança e o que está sendo ligado ali, né? Na busca do desenvolvimento de relações mais satisfatórias que permitam que a criança possa formar o seu modo pessoal de ser e estar no mundo, e que as relações próximas possibilitem que ela continue o seu desenvolvimento. Para mim, a potência do trabalho formativo dentro da psicoterapia infantil está em poder ajudar na compreensão de que o modo de funcionar da criança não está isolado dos padrões de funcionamento da família e da sociedade que ela está inserida, e que é possível para o profissional acompanhar, mapear e ajudar a reorganizar a dinâmica das relações, ao mesmo tempo que os envolvidos podem aprender e perceber a possibilidade de autoinfluência de suas ações. Agora, vou trazer, né, a minha experiência na pandemia. Tudo isso acrescentado da pandemia, não é mesmo? Tudo isso acrescentado de uma pandemia, de crianças pequenas, de famílias o tempo inteiro em contato, de crianças que perderam a possibilidade de estar em outros lugares, de contato com outras pessoas, outros adultos responsáveis do contato, do toque. Né? A gente vê muito na pré-adolescência a necessidade de se ver e ver o outro, as transformações que estão acontecendo em você e no outro. Desafio, não é mesmo? Em tempos de pandemia, o navegar junto esteve mais presente do que nunca, destacando o compartilhar de experiências e cooperar para um bem maior, a saúde da sociedade como um todo. As brincadeiras começaram a incorporar as vivências do cotidiano de pandemia e as conversas tomaram um grande espaço durante os atendimentos. Conversas refletindo sobre tristeza, tédio, morte, luto, raiva, angústia, dificuldade de se relacionar e saudades. Estávamos, enquanto sociedade, nos adaptando e nos reorganizando com o desafio que se apresentava. A clínica infantil também precisou se adaptar para continuar a acompanhar e ajudar os pacientes.
algumas dúvidas se apresentaram no primeiro momento. Como continuar a acompanhar os pacientes? Seria possível atender as crianças no formato remoto? E a grande questão que para mim permeou foi como garantir a construção e manutenção de vínculo. As decisões demandavam várias reorganizações vinculares, eu comigo mesmo, o contato com as crianças e o espaço de experimentação, e por fim, a conversa com os pais. Resolvi experimentar o formato online e entender junto com as crianças e com os pais o que funcionava e o que não funcionava a cada momento. Os pais precisaram estar mais próximos para ajudar a garantir esses dois espaços. A minha casa e a casa deles, que eu nos faço comigo. Os desafios e aprendizados. Uso da tecnologia. É necessário preparo do espaço para receber as crianças, pois durante o atendimento infantil, elas passam semanas, meses e às vezes anos conectadas com o projeto pessoal. Elas chegam no consultório e já sabem o que vão encontrar, e as histórias e brincadeiras seguem de sessão para sessão, além da privacidade e do sigilo mantido na sala. Né? Projetos pessoais, enfim, a gente não sabe muito bem o que vai conectar com a criança, né? Isso é muito lindo do trabalho com as crianças, que a gente não sabe o que vai conectar. Então, talvez conecte slime. Não sei se todo mundo sabe o que é slime. O negócio que rola é slime. Então, a gente passa meses fazendo slime, às vezes uma sessão, às vezes anos fazendo várias possibilidades de slime, várias cores, várias formas de slime. Depois eu falo um pouquinho, slime é interessante. E aí, argila. Aí são brincadeiras, histórias inventadas por eles que, nossa, passa muito tempo até esgotar para eles, né? Então é muito importante o que eu tenho, né? No meu consultório eu tenho uns brinquedos, tem várias coisas que eles mexem, enfim, né? Além dos brinquedos, também tem massinhas, tem muitas coisas, né? Aquilo ali tudo não tinha mais. O olhar, o toque, o contato, a proximidade e distância, o compartilhar da mesma ação, o brincar que envolve um tempo e espaço e toda uma comunicação somática, se movimentar pela sala do consultório, pegar os materiais, se conectar e escolher com o que quer brincar. O desafio e o interessante do online foi poder me aproximar de um outro modo. As crianças não vinham ao meu espaço, eu ia para a casa delas. Elas me recebiam no espaço delas no formato virtual. Apresentavam seus brinquedos, fotos, desenhos, escritos. Elas podiam me mostrar o que as interessava, não apenas falar sobre, propiciando um contato diferente. Eu navegava no universo delas, emoções e objetos pessoais. E a partir disso, do que as interessava e o que elas tinham, nós iniciávamos os projetos de brincadeiras. O que ajudava a ter mais uma camada de entendimento sobre elas e de como estavam se sentindo com o momento que estavam passando. Enfim, a gente vai criando, né? A gente vai criando com o possível, né? E assim, a necessidade do toque, da presença, né? A gente faz com o que é possível. E vamos descobrindo, no meio disso, o que a gente pode fazer, né? Outro ponto importante é dizer que eu também estava na minha casa. E elas também tinham interesse em conhecer mais sobre mim. Sobre onde eu estava, com quem eu morava. E também eu as recebia na minha casa e compartilhava a experiência no mesmo momento social em que estávamos. Algo que trazia uma intimidade e um contato diferente do consultório. Elas também tinham uma camada a mais de entendimento sobre mim, o que aproximava e conectava para que se expressassem sobre o momento atual, mesmo para as crianças que conheci inicialmente no formato remoto. Então, assim, minha cachorra participava de sessões. Eu conversava assim com os pais que era muito importante que elas tivessem um espaço, né? Pode ser o quarto delas, o escritório, que elas iniciassem lá. Depois, elas podiam ir pela casa toda, né? Eu deixava muito livre isso. Eu falava assim, olha, vamos começar nesse lugar
né? Para elas terem esse sigilo, ter um espaço que elas sabem que vai estar só eu e elas. Mas elas podiam seguir. Então elas pegavam um iPad, saíam por aí, o tablet, mostrando a casa toda, sabe? Queriam conhecer minha casa, eu mostrava a minha casa, né? Então assim, a clínica infantil é um pouco diferente, né? Eles te dão a intimidade e você também dá. É diferente. Né? Como que eu vou ficar falando pra você da minha vida se você não fala nada? Ai, você com essas perguntas, então eu vou fazer pergunta também. Pode fazer, aí faz, eu sempre respondo. Lógico, eu sou uma adulta, né? Que eu penso nas minhas respostas, sendo verdadeira, mas entendendo, né? O que é importante a cada momento. Tem até um jogo, né? Um jogo de tabuleiro, que a gente faz perguntas, né? Pessoais, assim, é muito legal. E eu falo tudo sobre mim e elas trazem também sobre elas. Para além do espaço, se tem o contato. A comunicação somática que é feita no encontro. Neste momento, procura aproximar o Winnicott da teoria da psicologia formativa de Stanley Kahneman, pensando na importância do brincar e como a criança se envolve nele. Quais as posturas que assumem, como se relaciona com o psicólogo. Essa percepção da criança contribui para refletir o que pode ser trabalhado e sensibilizado ao longo do processo terapêutico, entendendo que temos uma organização somática, onde pensamento e fala estão presentes na ação. É importante entender como cada pessoa funciona, e no caso das crianças, o modo de brincar é revelador. Deste modo, perceber como a pessoa funciona e continuar a ter olhar para o todo, mesmo no formato online. Assim, o desafio que se apresentou foi poder observar o modo da criança brincar pelo atendimento remoto e conseguir ter o entendimento da organização somática, sendo que a tela tem uma possibilidade de enquadro mais restrito do que no consultório, e o brincar se organiza em diferentes trajetórias. Não acontece necessariamente em um lugar específico com enquadro. No formato online, foi possível perceber que era importante imaginar o rastro do brincar e utilizar a fala e outras formas de contato que não passavam necessariamente pelo campo visual. E deste modo, iniciou uma grande criação de novas brincadeiras, de estratégias envolvendo os pais, de aprendizado com a tecnologia, de modos de brincar e de estar presente pelo contato remoto. A relação com os pais. Durante a pandemia, o trabalho com os pais também caminhava na direção de entender os desafios que eles estavam encontrando enquanto pessoas para lidar com este momento novo e instável e, ao mesmo tempo, como garantir que as crianças possuíssem uma estabilidade no instável, no imprevisível. Foi um momento de bastante acolhimento e escuta com os pais, entendendo o desafio de cada pessoa. E, junto com isso, poder seguir com o enquadro que o atendimento necessitava para ajudar as crianças, o que os pais precisavam trabalhar consigo para dar continuidade ao processo terapêutico da criança. Percebi uma necessidade maior de estar mais próximo dos pais, tanto para que eles pudessem garantir o espaço de experimentação e privacidade para as crianças, como também para incluir os pais no processo terapêutico das crianças, no sentido deles serem o suporte e extensão do meu corpo quando necessário. E assim, foi sendo feito um trabalho maior com eles para que pudessem reorganizar o modo de vincular com as crianças e perceberem que suas ações influenciam no comportamento da criança e como eles podiam aprender a se auto-influenciar. Né? Não falo só que influencia, mas como que a gente pode fazer e ajudar eles a se reorganizar. A gente não só aponta, né? A gente ajuda que tenha esse novo, né? Que eles possam se perceber e se organizar, que nem o que a gente faz aqui. E outro desafio, compartilhar o mesmo meio social. Outro desafio encontrado para dar continuidade ao processo terapêutico das crianças foi como estar separada e estar junto ao mesmo tempo. Desafio este conhecido na clínica, mas acrescentado do movimento social que estávamos vivendo. Ao mesmo tempo que sou psicóloga, também estava passando como pessoa pelo mesmo desafio social, embora cada pessoa enfrente de modo diferente, que se apresenta. Assim, foi um trabalho constante de me perceber e me autorregular,
para poder continuar o trabalho, experimentando flexibilidade e firmeza, para dar contorno ao novo instável. Segundo Keller, um aspecto do esforço terapêutico diz respeito como estar separado e estar junto. Todos os sentimentos nesse processo são sentimentos de amor. O modo como os terapeutas usam a si mesmo organiza sentimentos de cuidar, estar preocupado ou interessado por, compartilhar e ser companheiro de alguém em esforço conjunto. Para finalizar, para finalizar, o contato e proximidade do presencial é extremamente importante. Tem algumas questões que só podem ser trabalhadas no presencial. No entanto, podemos ampliar a possibilidade de acesso ao atendimento terapêutico dependendo da necessidade apresentada pela criança, com a delicadeza de estar em constante avaliação junto com os pais, se é necessário atendimento presencial na cidade onde elas moram. A partir da minha experiência, percebi que com a idade superior a 10 anos, é possível fazer alguns atendimentos no formato online, tendo em vista uma parceria com os pais e avaliação a todo momento. Os pais não apenas devem ser orientados, mas também incluídos no processo de terapia da criança, tanto para propiciar um espaço com privacidade e suporte, como para serem trabalhados em suas questões que interferem a dinâmica familiar e o processo formativo da criança. Incluir o processo formativo dos pais também. Vivenciar esse momento de pandemia foi um grande desafio e constante aprendizado. Poder avaliar em conjunto com os pais e crianças o que acontecia a cada momento e poder criar estratégias para implementar a terapia no formato remoto. Um cuidado de garantir um espaço seguro para que as crianças continuassem o seu desenvolvimento. Foi um processo formativo, com disponibilidade, cooperação e co-corpar, onde nos desenvolvemos e aprendemos por meio da interação. Agora eu tô aberta. Se alguém tiver alguma pergunta, eu consegui responder. Eu tenho primeiro, parabéns, né? É muito bom ouvir você falando, ter ouvido a Renata, ouvir você. Vocês gostam de criança, né? Então, assim, a gente, para ser terapeuta, precisa gostar de gente. A gente, para trabalhar com criança, precisa poder ser interessado no mundo das crianças, né? Então, eu fico feliz de ouvir você. Parabéns. O Winnicott me apaixona, né? Então, eu vou fazer a minha pergunta aqui. O que você tem sentido, assim, nessa sua viagem, né? Nesse trânsito, né? Entre o Winnicott e a psicologia formativa? O que você fala pra gente, assim, sem não precisa ser uma fala, não estou atrás de uma fala teórica, mas o que te toca, que você diz, bom, aqui dá pra gente conversar, aqui, que ajudaria a gente nessa pesquisa? Acho que o que me interessa muito, né, acho que é a presença, né, a qualidade de presença, como você tá. Acho que o Winnicott me traz muito isso e o Kahneman também, né? Como que eu tô? A clínica infantil, você está o tempo inteiro expandindo, você navega, nossa, tem muitas coisas, de repente você está lutando de espadas, de repente você está fazendo umas danças, né? Então assim, você expande junto e fala, opa, o que está acontecendo aqui mesmo? Né? Então assim, acho que o que me parece que os dois se conectam é a qualidade de presença, é a disponibilidade para o encontro, é a disponibilidade para o acontecimento. Porque as crianças são um acontecimento, você nunca sabe o que vai acontecer. Né? Você não sabe muito bem o que você vai esperar. Né? Das crianças você tem uma ideia, né? Mais ou menos, do que vai vir, como é que está indo no processo, mas assim, as emoções, é uma intensidade de emoções, assim, né? É uma intensidade que nem quando a gente fala, né? Eu sou maior que minha ansiedade.
né? Eu sou maior que tal emoção. Lá não, né? Eles ainda não descobriram isso, né? Então vem tudo, né? Então você recebe assim, e eu acho que eu não consigo dizer muito o porquê, mas o Winnicott me trazia muito assim, fica em você, esteja disposta a encontro e pode vir qualquer coisa. Né? Acho que o Winnicott me traz muito isso. E o Kahneman me traz meu corpo, né? Eu me trabalhei. Né? Quando eu encontrei agora eu tô pensando aqui. Quando eu encontrei o Kahneman, eu ouvia muito o Winnicott, mas não estava isso em mim. E agora eu tô. Né? O meu corpo, acho que o Kahneman me trabalhou, me ajudou a me trabalhar no meu corpo, e eu entendo. Então assim, eu entendo que eu tenho que estar ali, eu entendo que eu vou receber raiva, tristeza, muitas, né? Porque assim, a gente pensa criança, é ótimo, mas sim, eu estou trabalhando com sofrimento, né? Tem sofrimento, tem dores incríveis, né? Tem ondas de emoções que assim, eu tenho que me trabalhar muito para não ir junto. Né? Então, acho que agora, pensando bem no que você falou, acho que eu tenho o corpo para estar na clínica do Winnicott. Antes eu acho que agora eu entendo o que é a presença, agora eu entendo o que é estar junto. Eu entendo que o menino fazendo aquilo e eu só aceitar e estar ali na minha presença, né? Agora eu consigo ter esse entendimento, assim. E eu acho que eles se conectam, né? Enfim. Mais alguma coisa? Primeiro, eu queria dizer que nessa atitude que você está descrevendo, você empresta o seu corpo a Deus. Né? Você, como corpo maior, organizando essa presença, empresta essa corporeidade que a criança usa e aprende e imita, né? Fazendo o próprio estilo. Né? Mas o que eu quero perguntar é assim, você usa a prática formativa com as crianças? Por quê? Porque a prática formativa, né, os exercícios foram desenhados para adultos. Né? Então, quando eu penso criança, a criança trabalhar com micromovimento, não vejo isso acontecendo. Então, como você adapta o trabalho formativo, né, a prática formativa, a metodologia com as crianças? Sim. Eu tenho uma supervisora para usar macromovimento. Tem uma supervisora por aí, que eu não sei dizer o nome. Vou trazer um exemplo, né? Acho que assim fica mais fácil. Uma criança estava trazendo sonhos terríveis, sonhos aterrorizadores, assim. E ela veio para mim e trouxe. Então, era uma frequência de sonhos que ela tinha com um monstro enorme, um monstro que tinha dentes enormes e comia tudo, comia pessoas, comia tudo que via pela frente. E corria atrás dele para comer. Muita angústia, ele trazendo assim, muito tempo desse mesmo sonho. Aí eu vi o sonho, vi como que aquilo era para ele, né? Beleza. Então a gente vai ficar por aí. A gente foi fazer outras coisas, não necessariamente falamos sobre o sonho, mas aquilo foi elaborando para ele, né? Que nem a gente foi fazer slide, né? Então, o que ele trazia, grandes, movimentos grandes, né? Eu imaginei que aquilo estava sendo uma elaboração. Passou, aí no outro dia eu falei, escuta, fiquei curiosa com aquele monstro, você desenha para mim? Aí ele falou assim, nossa, tipo, com medo ainda. Eu falei, você pode desenhar? Você acha que você consegue desenhar? Não tem tanto medo? Ele falou, beleza, vou desenhar. Aí desenhou. Falei, tá. Falei, e se a gente experimentar fazer o monstro no corpo? Né? Sei lá, se você mostrar pra mim como que é o monstro no corpo. Aí ele começou a fazer, né? Então a primeira vez ele fez assim. Eu falei assim, então, como que é o tamanho do monstro? Como que é isso? Ele fez assim, muito grande. Eu falei assim, e como seria o monstro médio? E como seria o monstro pequeno? Aí eu falei, tá. Aí eu pensei aqui, né, conectado com a minha intuição. Falei, peraí. Aí eu falei assim, e se a gente fizesse um monstro só com as mãos? Tá? Vamos experimentar. Os monstros muito grandes.
grande. Aí ele falou assim, nossa, aqui o monstro é muito grande. Eu falei, então fala pra você, o monstro é maior do que eu. Aí ele falou assim, aqui o monstro é maior que eu. Aí ele ia fazer, eu falei assim, não, são com as mãos. Aí ele fez aqui. Eu falei, e aí, como que é o monstro? Do meu tamanho. Aí eu peguei e falei pra ele assim, então fala isso, né? Aqui o monstro é do meu tamanho. Aí eu falei, e faz um monstro menor do que você, então. Aí ele fez, aqui o monstro é menor que eu. Eu falei, e como que é isso pra você, né? Do monstro ser menor que você? Como que é esse monstro poder ter todos esses tamanhos? Eu fico mais calmo. Isso me acalma. Parece que eu posso diminuir o monstro em mim. Parece que eu posso diminuir o monstro em mim. Aí eu ainda fui além, né? Escuta, sei lá, tem alguma coisa em você que às vezes parece ser incontrolável? Alguma emoção em você que parece ser incontrolável? Ele falou, tem. Eu falei, qual? Né, que parece um monstro incontrolável? Tem. Qual? O medo e a ansiedade. Uau. Aí eu falei, então vamos lá. A ansiedade, aí ele falou medo. Ele quis falar do medo. Aqui meu medo é maior que eu. Aqui é meu medo do meu tamanho. Aqui eu sou maior que meu medo. Que lindo. E a gente entrou em férias. Agora é a minha vez. Aí depois ele me conta. Muito bom, maravilhoso. Mas é isso, assim, acho que assim dá pra entender um pouquinho melhor, né, como que é o... E é isso, é com macromovimentos, né, acho que quando eu levei pra Leila, né, ela falou, experimenta os macromovimentos, né, não adianta, assim, os menores, né, você vai... E é isso, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que vai conectar. Entendeu? Vai tendo nas brincadeiras esses macromovimentos dentro das brincadeiras com cada um. E aí você traz uma emoção e eles sabem. E eles falam da emoção. Né? Quando eu falo que eles sabem falar da emoção com a idade que eles têm, quem não tem contato com criança, não tem um convívio com criança, não acha que não. Mas eles sabem muito. Precisamos, estamos aprendendo. Eles sabem. Mais precisamos. Olivia, como que os pais recebem a tua inclusão deles nesse formato? Que é diferente do clássico, que é a ludoterapia, onde os pais ficavam completamente à parte e tinham feedbacks a cada 3 meses, 6 meses, ou da orientação, que eles ficam muito no lugar de serem orientados, né? E você trabalha a inclusão dos pais. Então você recebe... Porque quando os pais levam um filho para terapia, eles estão querendo ajudar esse filho, né? Então eu queria que você comentasse qual o feedback que você tem desse teu diferencial de abordagem. Que eu acho que aí, isso eu acho ouro, assim, muito valioso. Além do seu feedback... acho que assim, tudo o que é importante é o contrato inicial, né? A gente que atende sabe que a gente tem que ter um contrato inicial bem definido. E com os pais é assim, né? Eles chegam com muito sofrimento, os pais. A criança tem sofrimento, eles estão em sofrimento. E eu já falo, olha, então o negócio é o seguinte, aqui a gente trabalha as crianças, mas vocês também vão ser trabalhados, né? Então desde o começo eles sabem. Tem uns momentos, assim, umas conversas com os pais que eles falam assim, ai, não sei muito bem se aqui eu tô fazendo terapia, se aqui a gente tá fazendo terapia de casal, ou o que tá rolando aqui? Eles ficam meio perdidos, assim, eu falo, não, o que tá rolando aqui, nós somos 3 adultos empenhados em ajudar o seu filho. Né? Então, assim, tiveram algumas conversas, né, que o pai falava assim, posso? Porque a mãe tava chorando muito, aí o pai falou assim, não, se você quiser eu saio pra você ficar só com ela. Eu falei, não, aqui nós somos nós 3. Nós 3 estamos juntos, sustentando isso, né, pra poder ajudar. Porque é um trabalho muito delicado, né? Eu tento não apontar pros pais, né, apontar no sentido só de orientação,
mas ao mesmo tempo eles têm que trabalhar as questões. Eles precisam ser sensibilizados. Né? Eu tento sensibilizar. E às vezes usar do humor. Né? O humor também é um recurso que eu uso bastante. Ah, e com quem que ela aprendeu isso? Aí um vira pro outro e fala assim, aqui ó. Aqui ó. Bom, como vai ser diferente, não é mesmo? Aí eu falo assim, então você precisa trabalhar isso com você. Né? Algumas vezes também eu falo na estrutura, quando tem uma intensidade grande, pouca diferenciação, eu falo assim, você está percebendo como é que você está? Né? Você está um pouco mais endurecida? Olha como está vindo a sua fala. Qual você acha que é a escuta que você tem do seu filho daí? Né? Então, é mais da sensibilização, assim. E é muito interessante porque eles entendem, assim, os pais também, e eles gostam. Eles falam assim, nossa, eu preciso de ajuda. Eles falam assim, eu preciso de ajuda para isso. Aí um outro, né? Um faz assim, mas fala assim, não, ela não tá apontando. Ela não tá indo contra, ela tá indo a favor. Sabe, você vê os pais, eles ficam meio se conversando, assim, sabe? E tem uns que, assim, a conversa em relação aos filhos é só quando estão nós três. Depois eles começam a conseguir a conduzir conversas. Eles não têm conversa em relação a eles, porque tem opiniões. Lívia, o que você acha disso? Eu falo assim, gente, a gente está aqui junto, cada um tem um funcionamento, né? Não, porque eu dou limite, a outra pessoa não dá. Cada um dá limite de um jeito diferente, né? Vocês dois são diferentes, é composição. A gente está aqui pensando em composição, a gente não vai apontar, né? Para não ficar um apontando o outro, e eu acho que isso é muito importante. Ah, não dá limite. Não, as pessoas dão um limite diferente. Qual é o seu modo de dar limite? Pô, aí eu falo às vezes, será que você não pode aprender com tal pessoa um pouco mais de flexibilidade? Será que você não pode aprender com tal pessoa um pouco mais de limite? Ai, como os dois são limite, aí eu tenho que vir com muita tranquilidade. Ah, acho que isso também é legal. Acho que eu também me uso do meu corpo, dependendo da pessoa que tá. A gente faz isso na clínica, né? E dependendo como os pais são, como eles funcionam, eu também vou ali. Se é pra mim ser suave, eu sou suave. Se é pra mim ser firme, eu sou firme. Né? Então, eu vou modulando também o meu modo de ser para poder estar ali, para que outras coisas entrem, não só a minha fala. Né? Que nem a gente, né? A gente tem essa comunicação somática. Então, eu acho que eu uso muito o meu jeito, assim, né? Às vezes muito suave, às vezes dando uma cisada, às vezes firme mesmo. Tem hora que eu tenho que ser muito firme, né? Porque isso também é interessante, porque como os pais chegam até mim, é como eles fazem com as crianças. Então, quando eu vejo que a criança é invadida, eles ficam tentando me invadir. Então, eu sei como eles funcionam. Né? Pela moda que eles chegam em mim, que nem a Karina falou, né? Como se aproxima de você, como mantém contato, como te assimila ou te invade. Então, do modo que eles vão vindo em mim, eu já sei como eu tenho que trabalhar com eles. Né? E eu acho que, de novo, eu acho que é o meu processo formativo enquanto como eu me trabalho corporalmente para estar na presença com os pais. Né? Tem mais alguma pergunta? Eu ia falar um pouco em relação à tua... a gente ouviu, né, sobre essa membrana junto com as crianças, né, trabalho com as crianças, a parte com os pais e a parte com a escola, que também é onde eles se dedicam, né, grande parte. Parece que a criança, né, enquanto os pais trabalham, a criança está na escola, né? É a jornada da criança está nesse lugar. Você, como é que tem sido isso? Assim, durante a pandemia aconteceu também conversas com a escola? São escolas que conseguem fazer esse lugar também de escuta, de permeabilidade com o teu trabalho? Como é que tem sido isso?
com a escola do mesmo jeito. Dependendo de como a escola vem, eu vou estar. Se a escola vem, se precisa de suavidade, eu vou com mais suavidade com a escola. Se a escola está querendo enquadrar, né, porque isso acontece muito, diagnosticar, enquadrar em um lugar, eu vou também com todo o processo que eu conheço da criança, né, mas sempre na perspectiva de estar junto. Né? Então, eu nunca, né, a escola, não, estamos juntos. Tem uma criança que precisa de ajuda. Eu converso muito assim, porque, não, porque ela é excelente, inteligente demais, mas na questão, né, do comportamento, eu falo, gente, cada um tem suas questões, né? Tem gente que vai ter as questões cognitivas, que a gente vai trabalhar, tem as questões comportamentais. Né? E as escolas, né, eu sempre tento trazer muito perto para a gente estar junto, mas também dando enquadre do que é da escola, né? O que é o trabalho com a escola. Eu tenho entendimento que na escola tem muitas outras crianças, né? Como é que você se relaciona com as crianças é de um jeito diferente, mas as crianças não são iguais, né? Então não tem como também colocar todo mundo, né, do mesmo jeito, porque tem escolas que fazem isso. Né? Não, ela tá errada. Eu falo assim, então tá. E como que é o funcionamento da escola? Quanto de espaço eles estão tendo para conversar? Né? Depois da pandemia, as escolas queriam que eles continuassem produtivos e continuassem num lugar que não dava. Né? O que é importante é que eles pudessem estar juntos. É só isso que a gente queria. Que eles estivessem juntos, que pudessem se olhar, né, e acompanhar o desenvolvimento uns dos outros. Né? Mas as escolas eu busco muito parceria, assim, muito parceria. As escolas que eu trabalhei não tinham muita parceria. Né? Não tinha parceria assim que nem eu vi, né, Renata? Nossa, é muito legal pensar, né, artes, pensar todo o desenvolvimento, porque acho que as artes vêm com o desenvolvimento pessoal, né? E só que as escolas é isso, assim, acho que não sei se eu estou te respondendo, mas dependendo de como a escola vem, eu também me organizo para estar ali junto. E sim, conversei, as escolas me chamam, eu chamo as escolas, assim, tudo depende. Tem escolas que me chamam várias vezes. Tem escolas que eu chamo e tem escolas que a gente já vai acompanhando o processo e vamos junto. Volta e meia e falo, e aí, tá tudo legal? Tem alguma coisa pra me falar? Porque a escola traz muita vida social. Né? É onde a criança fica. Né? E se eu não ajudar as escolas, e também as escolas não me ajudarem, quando chega as pessoas, também tem muito isso. As escolas me trazem muito de como que a criança é. Né? Aí depois eu ajudo as escolas a fazerem. Né? Nem todas as escolas são parceiras, isso é muito difícil. Mas estamos aí para tentar parceria. Né? De todo jeito, mesmo se não for parceira, a gente faz parceria em algum nível, né? Em algum nível de contato, em algum nível de proximidade, no que é possível. É só para que ajude. Acho que esse processo ajuda os pais a escolherem as escolas. Exato. Os pais pensarem o que eles querem, né, de uma escola para os filhos. E aí a escola, como é mercado, ela também tem que se refazer em algum momento para atender pais mais conscientes, né? Sim. Isso é de conta-gotas, né? Mas é isso, né? Nós vamos ter que trabalhar nisso. É conta-gotas. Mas é o esforço de formar uma cooperação mesmo, Sim. né? Uma relação cooperativa. Muito importante isso. E eu estava pensando aqui, né, me lembrando do trabalho de Renata ontem e escutando você, Lívia, como isso realmente é um trabalho de criação em termos de adaptar ao trabalho formativo a crianças, né? Porque o pensamento a gente aplica a tudo, mas o trabalho com as crianças é criação. Né? Porque ele não tem uma metodologia para isso, então vocês estão criando mesmo. E quão importante isso é. Criar um modo que possa atender também às demandas de um adulto em formação. Lembrar que a criança é um adulto em formação, é uma fase da vida adulta.
né? A criança é uma fase da vida adulta. E o que vocês ensinam, o que as crianças aprendem ali, elas vão levar consigo para a sua vida adulta. Muito bom, muito bom. Muito obrigada.